Bem, estou aqui mais uma vez, prazerosamente, com o Dr. Edmo Atique Gabriel, nosso cardiologista e nutrólogo, e hoje o assunto é bem instigante, porque as pessoas estão se preparando para o verão. O verão já chegou, mas a mãe natureza anda meia brava e está fazendo Confusa com que as coisas fiquem um pouco alteradas, não é? Mas, de qualquer maneira, todo mundo quer se preparar para o verão. As mulheres querem estar belas, os homens também, não é? Para poder se expor mais. E vamos falar hoje um pouquinho, Edmo, como cardiologista e nutrólogo, essa história de todo mundo, quando vai chegando o verão, quer emagrecer. Intensificar os treinos, as atividades físicas, não é? Sem prejudicar nenhum órgão do corpo, principalmente o coração. Não é isso? Com certeza, Mauri. O que acontece? Nessa época do ano que o verão está mais próximo, ou que ele até já existe, como você falou, né? As estações estão um pouco aí mescladas, confusas, as pessoas naturalmente vão buscar mais atividades ao ar livre, mais atividades esportivas. E isso é bom, isso é extremamente recomendado. O problema é que com o calor excessivo, principalmente em um país tropical como o Brasil, a tendência é que o nosso organismo também transpire muito. E a gente não transpira ou não perde água só pela pele. Só da gente conversar muito em temperaturas quentes, a gente está perdendo água. Então existe uma perda de água invisível e existe aquela perda de água visível, que é quando você, obviamente, transpira. Para essas perdas tem que haver uma reposição e muitas vezes a gente não é tão prudente em relação a isso. A gente não sabe como fazer essa reposição e qual a quantidade. Então o que eu quero deixar claro? A reposição tem que ser com água, a água é fundamental, mas lembrar que quando a gente transpira não é só água que a gente perde sódio, potássio, cálcio e magnésio, por exemplo, que são sais minerais absolutamente essenciais ao funcionamento cerebral, à memória, à cognição, ao raciocínio e ao coração, ao funcionamento do próprio ritmo do coração. Para evitar tromboses, infarto e derrame cerebral, a gente tem que se hidratar pelo menos de 1 litro para cima. Tá. Então é fundamental que você faça uma hidratação orientada por um especialista, no qual ele vai reunir água e algum produto complementar. Pode ser uma bebida isotônica, pode ser um suco natural, pode ser um chá de ervas, mas é muito importante selecionar adequadamente isso. Então não é simplesmente tomar isoladamente alguns copos de água e achar que você simplesmente se hidratou. Também quero deixar ressaltado que o nosso músculo, os músculos do corpo, eles precisam de muita água para o seu movimento, para as fibras se movimentarem. E é muito comum lesão nessa época do ano, lesão ortopédica, esportiva, porque a gente não se hidrata e, por outro lado, a gente força a musculatura. Todo mundo quer levantar peso, quer correr, quer andar de bicicleta, sem que o músculo esteja estirando e flexibilizando adequadamente. E precisa de água para isso. Então ficam algumas orientações não só para as reações químicas do coração, como para os músculos, para o cérebro e para a saúde em geral. Agora, é muito comum a gente ver as pessoas se lançarem abruptamente nos exercícios, não é? Ah, não, agora eu vou emagrecer. E aí já começam os excessos que certamente devem também ser prejudiciais. Com certeza. Para uma pessoa emagrecer, ela precisa tomar água. Isso é um princípio que você até me permitiu aqui ressaltar. Não há como você emagrecer sem hidratação vigorosa, porque a água também produz um mecanismo de quebra das moléculas de açúcar, de gordura e auxilia no emagrecimento. A gente até chama tecnicamente esse processo de hidrólise, que é a participação da água na quebra de algumas toxinas do nosso organismo. Então se emagrece bebendo água. Agora, como você falou, a saúde cardiovascular principalmente, do ponto de vista de pressão arterial, de ritmo cardíaco, depende de uma moderação. Você tem que procurar o seu especialista próximo de você, um cardiologista, se possível, um cardiologista que trabalhe com nutrologia também, para ele te orientar na alimentação e te orientar nas modalidades esportivas que você vai adotar. Qual a carga, qual a intensidade, que tipo de modalidade que é melhor para o seu biotipo. Não é todo mundo que pode fazer todos os tipos de atividade esportiva. E a gente às vezes passa perto de um parque e só de ficar observando, você vê pessoas que não têm biotipo físico compatível com aquela atividade que ele está fazendo. Ele está pulando, saltando, pulando corda, andando de bicicleta, ele quer nadar, ele quer levantar peso, ele quer fazer lutas, mas às vezes o biotipo não está preparado para aquilo, não existe um condicionamento para aquilo.
E muitas vezes essa parte esportiva é um pouco negligenciada pelas pessoas. E dali decorrem complicações, não só lesões no corpo, como principalmente infarto, morte súbita, mal súbito, tudo isso que a gente ouve falar e que é sempre muito desagradável. E a gordura corporal, em pessoas que se lançam aos exercícios obstinadamente? A gordura corporal a gente pode até considerá-la em dois momentos. Existe a gordura, aquela gordura externa ao corpo, que a gente brinca, são os pneuzinhos que aparecem visíveis, principalmente se você usar uma roupa mais justa, mas a mais preocupante das gorduras acaba sendo aquela gordura interna, visceral, a que está sobre o fígado, sobre o rim, sobre o coração. Para você ter uma ideia, a população norte-americana, que abusa muito de alimentos gordurosos, elas são caracterizadas por uma massa de gordura sobre o coração. O brasileiro um pouco menos, não tem tanto essa característica, mas a gente também tem aí suas taxas altas cardiovasculares de acúmulo de gordura nos órgãos nobres do corpo. E isso pode ser medido? Pode ser medido, pode ser prevenido. Então você faz exames de imagem, através dos quais você percebe essa densidade de gordura sobre os órgãos. Você pode fazer um estudo da composição corporal, isso entra muito a cardionutrologia junto, através de um exame no qual você detecta quanto que é osso, quanto que é mineral, quanto que é água, quanto que é músculo, quanto que é gordura, e pode direcionar a partir daí a sua alimentação e sua prática física. Entendi. Agora, e os anabolizantes? E tem gente que se automedica, não é? De repente entra em moda um determinado medicamento, alguns injetáveis até que a gente conhece, e a pessoa, sem nenhuma orientação médica, se entrega ao uso desses medicamentos. Qualquer tipo de automedicação é arriscada, Mauri, até porque a pessoa que se automedica provavelmente é alguém que não é especialista e ela não tem o conhecimento de possíveis efeitos colaterais. Não é proibido você adotar uma terapia com hormônios, eventualmente para corrigir problemas hormonais da pessoa. Então, vamos dar alguns exemplos. Existem homens com testosterona baixa, que você dosa e percebe isso. E esses homens têm fraqueza, indisposição, prostração, libido baixa, da mesma forma que existem mulheres com os mesmos problemas, em diferentes fases da vida. Então, você repor o hormônio com critério não é nenhum crime. O problema é que quando você automedica ou você usa por sua conta, seja hormônio, medicamento ou anabolizante, você entra num setor de risco. Você pode ter um infarto porque você exagerou na dose. Então, as doses costumam ser calculadas de acordo com o peso e altura dessa pessoa, com a fase da vida, com a faixa etária. A automedicação não leva nada disso em conta. Ela simplesmente se caracteriza por comprar o produto, usar de uma forma desordenada, porque o modismo está mandando usar, porque alguém importante na sociedade ou na televisão usou e aquilo te influenciou. Mas, na verdade, aquilo pode ser o maior motivo de mal-estar para você. Para encerrar, doutor Edmo, 5 dicas valiosas para a gente emagrecer. Não vou dizer rápido, mas... efetiva. De forma efetiva. E com saúde e protegendo o coração. Com certeza. A primeira coisa, eu vou bater de novo na tecla da hidratação. Não se emagrece se você não estiver bem hidratado. Segundo item, dificilmente você vai emagrecer com saúde, inclusive pensando na saúde cardiovascular, se você não regular o seu intestino. Então, buscar orientação, geralmente nutrológica, para melhorar a sua flora intestinal. O que é melhorar a flora? Melhorar o ritmo do intestino, quantidade de fibras, por exemplo, entender melhor o poder dos alimentos. Então, hidratação, fibras, a questão do intestino como um todo é fundamental. Atividade física seria uma quarta situação fundamental, mas não atividade física comum. É descobrir qual atividade física que lhe faz ter prazer consigo mesmo. E se existe algo fundamental para você emagrecer, é paz mental. Não há como você emagrecer se o comando, se a sala de comando, que é o nosso cérebro, a nossa saúde mental, estiver desequilibrada. Você pode observar pessoas ansiosas, angustiadas, tensas, com pânico, elas dificilmente têm um equilíbrio dos outros órgãos, é quase impossível. Como que você vai exigir que essa pessoa consiga emagrecer, consiga fazer períodos de jejum, consiga cumprir uma determinada dieta? É muito difícil, ela está abalada emocionalmente, ela se entrega a várias coisas, se automedica, come muito, come errado e aí não consegue emagrecer. Obrigado, doutor Edmo. Obrigado, Amaury. Um abraço.